Olá, eu quero mostrar para vocês hoje uma técnica de pintura de cerâmica a frio. Dá esse efeito aqui e é feito com giz de cera. Então, vamos lá a técnica. Nós vamos precisar de pequenas peças de cerâmica. Aí vocês podem optar em fazer já a peça de vocês com um furinho, né, para fazer um pingente ou na verdade essa técnica ela serve para qualquer peça de cerâmica no biscoito, tá? Vai mudar em relação à cor da cerâmica. Essas cores também dá para fazer, mas como é um fundo diferente, muda um pouquinho a tonalidade. Mas a gente vai fazer com essa cerâmica aqui, que é a marfim, e já tá no biscoito. Então, ela consiste do quê? Você tem que ter giz de cera. Não importa marca, desde que seja giz de cera. Não pode ser giz pastel. É giz de cera mesmo. Eu tenho alguns aqui, mais velhinhos, que eu já usei em outras técnicas, né? Então, o que você vai fazer? Superfície limpa, pode lixar um pouco, mas não precisa se preocupar com lixar muito, não. Esse acabamento não interfere aqui. Aí, você vai pegar o teu giz de cera e vai riscar, vai preencher toda a tua peça com o giz de cera. Vai pintar toda a peça com giz de cera. Primeira camada feita, use um secador de cabelo para esquentar essa camada aqui. Não precisa ser muito, ela precisa estar quente para receber a segunda cor de giz de cera. Aqui está, a segunda cor de giz de cera. Mesmo processo, esquenta essa segunda camada. Aí você pode colocar ainda mais uma cor. Isso serve para cor de baixo e se acomodando nas outras cores. Assim, camada por camada, vai formando uma camada mais espessa e ela não sai. Se você não faz isso, ela não adere uma na outra. E aí o risco de ela cair é grande. Então, assim, ela vai criando um bloco de camadas, uma espessura de camadas. Não esqueça as laterais também. E assim, não precisa ser numa direção só, você pode pintar em várias direções a tua peça. E então, se você achar que essa terceira camada é suficiente, passa o secador. Espera um pouco, porque agora tá quente aqui, né? Se achar que é o suficiente, se quiser colocar mais uma camada, pode colocar. Se quiser finalizar com branco, você pode. Só para ela assentar mais aqui, para ela unificar mais com as outras camadas, você pode passar uma última cor. Passou, fechou bem, selou bem, tira o excesso. Certifica de que a peça está fria. E aí, você vai pegar um pano de uma malha, não pode ser nada felpudo, tem que ser uma malha
né? E vai começar a polir essa pecinha. Você pode polir de duas maneiras, colocar o pano bem retinho aqui e passar essa peça em cima. Ou então, você pode vir com o dedo aqui e polir essa peça. Depois de polida, ela vai ficar com brilho. Vai ficar com essa textura, com essas marcas, né? Com essa mesclagem, né? Fiz aqui dos dois lados. E isso você pode fazer com peças pequenas. Só que assim, ó, esse tipo de peça não pode ficar no sol, né? Longe de calor, porque você sabe que giz de cera derrete. Então, é bem interessante um colar, um pingente, né? Peças pequenas, né? Para poder utilizar essa técnica. Então, essa é a técnica da pintura a frio com giz de cera em placas de cerâmica. Ok? Bom trabalho por aí. Aqui tem mais uma técnica que eu vou ensinar agora, que é da pintura a frio da cerâmica. E o resultado é esse aqui, ó. É uma plaquinha. Seria bem indicado que essa técnica fosse feita na cerâmica, no barro mais claro, branco chiro ou então o marfim, para o efeito ficar um pouco melhor, porque essas argilas escuras aqui, essa aqui talvez ficasse com um efeito bem interessante, mas a mais escura acredito que não. O que a gente vai precisar? De uma borracha de silicone. Isso aqui tem que ser feito antes. Eu utilizo nas colagens, já tem outros vídeos que tem essa borracha aqui. Que eu utilizo essa borracha. Nós vamos precisar também de tinta PVA. Alguma tinta base de água. Eu tenho aqui dourado e um chumbo, né? Carimbo. Folhas, pode ser da natureza, pode ser carimbo, pode ser renda, pode ser tudo aquilo que eu consiga fazer uma impressão. Uma pequena espátula também. Então, vamos começar. Eu vou precisar, então, uma pequena espátula para puxar essa tinta aqui, em cima da borracha de silicone. Eu espalho mais ou menos o tanto em que eu tenho a pecinha. A pecinha de cerâmica. Em seguida, eu vou usar o verso dessa mesma peça aqui, tá? Pressiono em cima dessa tinta PVA que tem aqui. E aí, eu vou ter a primeira basezinha pintada. É bem interessante deixar essas irregularidades aqui, seria bem legal. Depois, em seguida, utilizando a mesma base aqui, porque aí eu sei que tem uma marca. Essa marca aqui da peça, ela me ajuda um monte. Então, a próxima etapa, eu coloco aqui sem apagar muito a marca que ficou. E aí, novamente, eu vou pressionar a minha pecinha de cerâmica em cima. Só essa técnica a gente só consegue fazer com uma peça plana, assim, né? Ó, e aí, eu tenho esse resultado na segunda vez que eu passo. Posso colocar quantas camadas de tinta eu quiser, não tem problema nenhum. Depois disso, não precisa limpar, você já tem aqui a marca, né? Então, vai na sequência e coloca uma terceira tinta aqui em cima, onde você já tem essa marca aqui. E aí, existem duas maneiras que você pode fazer isso. Ou você vem aqui e pressiona o carimbo, mas não pode deixar escorregar. Segura um pouquinho. E ele vai trazer uma impressão aqui.
Você pode pressionar mais uma vez essa peça aqui em cima para tirar essa impressão aqui. Ou então, como o teu carimbo tá cheio de tinta, você pode trazer a tua peça, posicionar o carimbo, isso é no caso de carimbo, tá? Aqui em cima. E aproveitar a base aqui, né? E pressionar um pouquinho. E a gente tem a impressão. Ela não ficou muito boa. Dá pra fazer novamente, dá pra fazer com outra cor. Dá pra fazer uma impressão aqui também. Deixa eu ver se consigo melhorar um pouquinho isso. Aqui. E procurar, não deu certo? Procura posicionar novamente. Deixa aqui em cima. Aqui em cima. E pressiona novamente aqui, ó. Bem no lugarzinho. E pressiona a pecinha aqui em cima. Tá? Então, aqui já tem mais uma vez a peça. Criou um certo relevo, que também é bem interessante. Se tiver alguma imperfeição aqui, você pode ainda cobrir um pouquinho com o pincel, né? Também tem essa lateral aqui que tem que ser pintada. Então, você aproveita a tinta que tem aqui, encosta aqui, ó, essa base, né? Sempre segurando por aqui. Encosta aqui a basezinha, que ela vai acabar utilizando essa tinta que tem ali, e você não tem, então, o trabalho de ter que fazer toda essa pintura lateral aí, né? Já aproveita e já pinta a lateral também, tá? Se tiver algum excesso que você não gostou, você tirar um pouquinho aqui, um excesso, e dar uma repintada aqui no que você não curtiu muito, né? Então, a lateral também fica pintada, ó, né? Pode fazer dos dois lados, pode fazer um lado só. Essa borracha é muito boa para fazer interferências para colagem, tá? Então, a peça fica assim. Próximo passo, espera secar e passa uma de mão ou duas de verniz acrílico. Verniz acrílico, a base de água, perfeito. Vai tampar, vai dar o brilho necessário, tá? Então, essa é mais uma técnica. Aqui, você pode colocar quantas cores que quiser, fazer interferência que quiser. Tem que ter a borracha de silicone. Isso aqui a gente limpa facilmente com um pano úmido, ok? Outra técnica de pintura a frio. As tintas que eu coloquei aqui, tinta PVA à base de água. Então, vermelho, azul e preto. Deixei uma folga aqui, vocês já vão saber por quê. E a próxima tinta que eu vou utilizar é a tinta vitral. Não importa a marca. Vermelho, azul e preto também. Pode usar verde? Pode, vai modificar um pouco a cor de baixo. Então, a gente vai pegar agora, escolher uma cor. Vou começar aqui com a vermelha. Começar com a vermelha. Então, observem que, à medida que eu for pintando, como que isso muda? O que que eu quero fazer? Eu quero passar o verniz em cima da tinta aqui de baixo. Esse verniz, toma cuidado que escorre, que já fiz sujeira. Aqui, vocês podem observar qual o efeito do verniz em cima da tinta, verniz vermelho em cima da tinta vermelha. E assim a gente vai fazer com as outras cores. Mas antes eu quero mostrar qual é o efeito do verniz sem a tinta embaixo. Sem a tinta vermelha embaixo. No caso do vermelho, tá? Ela não fica tão forte, a diferença é pouca, né? Eu prefiro
esse efeito aqui com a tinta embaixo do que com a tinta sem a tinta embaixo. Isso aqui só ficou assim porque essa cerâmica é a terracota. Se fosse a cerâmica branca, branco Shiro ou marfim, isso não ia ficar assim, ia ficar de bem mais claro aqui, tá? Então, continuando, eu vou passar agora o azul. Azul, mesma coisa, passando o azul em cima do azul. Pode pôr verde, pode colocar verde também, mas aqui vai ficar um azul esverdeado, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta. Aí é uma questão de fazer experiência para ver como é que vai ficar, né? E aqui um cantinho só do azul. Aqui a gente já começa a observar que esse azul ficou esverdeado, porque eu tenho a base embaixo que é meio laranjada, né? Vou virar essa peça para vocês perceberem como que esse azul, qual é a reação desse azul nessa base de terracota. E pode perceber que ele já fica um pouco esverdeado, talvez aqui não dê para ver muito, mas como nós temos embaixo o tom que puxa para amarelo, né? Dá uma reação aí, né? E agora o preto por último. Então, ele vai ficar mesmo, porque o preto fecha bem, né? Então, o preto precisa pouquinho. Mas, se a gente colocar aqui atrás, só pra ver como é que fica, ó. Ele fecha também, né? Ele fecha também. Eu gosto muito de deixar o fundo selado já com a cor que eu vou usar. Seja engobe, seja... em alguns casos, o efeito até é bem interessante, né? Então, aqui, mais uma técnica de pintura a frio com verniz. Verniz vitral, não tem só essa marca aí, né? Mas eu gosto muito de utilizar o verniz vitral, esse que exige solvente para limpar. O verniz vitral à base de água, eu não gosto muito de usar, porque ele não dá um brilho tão forte, tão bonito quanto o outro, né? Quero mostrar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, isso aqui foi a primeira técnica do engobe, né? E aqui eu passei uma camada já de verniz à base de água. Modifica um pouco as cores. As cores eram mais claras, né? E aí, utilizando um pouco o verniz, ela dá uma avivada na cor, né? É um efeito diferente. Essa que eu acabei de fazer, secou, coloquei um verniz à base de água também. Não tá bem sequinha, mas já cria um brilhozinho aqui que é muito bacana, tá? Vamos para mais uma técnica, ok? Aqui vai mais uma técnica pra gente fazer com a cerâmica clara. Também dá pra fazer com a cerâmica terracota, mas o efeito dela é um pouco diferente. Então, a gente vai precisar de CMC com água, misturar. É bem fininho, bem ralinho mesmo, bate no liquidificador. Esse CMC que eu uso é o comestível, mas pode usar o para cerâmica. Vou utilizar álcool. Álcool não importa, 46 ou 96 ou não sei, qualquer álcool que tiver. Tinta PVA, que você vai dissolver a tinta com álcool, né? E ela vai ficar numa consistência próxima dessa aqui. Não pode ter muita precipitação de tinta no fundo. Vai ter que ficar bem ralinha. Uma agulha grande, né? Que tem, não é agulha de costura, é um agulhão mesmo. Uma vassourinha. Isso aqui eu faço com a cerda da vassoura mesmo, palito de churrasco. E como é que a gente começa isso? Eu já tenho uma técnica de marmorização que explica isso, mas vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que colocar em gotas aqui dentro do CMC. Quase não vai aparecer, mas eu vou acrescentando
tinta, ela não pode ir pro fundo. Se a tinta for pro fundo do pote, ela não tá boa. Ela não é uma tinta adequada. É uma tinta muito grossa. Ela vai deixar um resultado bem ruim, ou melhor, a tinta vai toda pro fundo, né? Então, eu faço isso, algumas gotinhas, uma cor, pode ver que tem um resíduo de cor bem fraquinho, né? Gosto muito de utilizar a agulha para isso. Aqui a gente já começa a perceber a cor, então. Então, vou fazendo pequenos desenhos, pequenas interferências com essas cores. Eu vou utilizando aqui em gotas. Eu vou mostrar como é que eu uso a tal da vassourinha ali. Aí, mas se eu gostei do desenho que eu fiz, eu não preciso utilizar a vassourinha, tá? Aqui. Eu vou depositando aos poucos a tinta aqui. Muito cuidado, respeitando sempre onde ela está, para formar uns desenhos. Ó, eu vou formando pequenos desenhos aqui. Estão vendo que a tinta não vai para o fundo. A tinta sempre fica em cima, numa camada de cima. Isso fazendo algumas, depois a gente pega a prática. O preto já abre mais. Né? Pode continuar com o vermelho também. Aí, vão formando pequenos desenhos. E assim a gente vai fazendo essa técnica de marmorização praticamente, né? Vai colorindo em cima de uma lâmina de água, que é a lâmina de água com CMC. Ok? Aí. Pra mim já tá bom pra mostrar pra vocês, né? Como que se faz. Tá? Na sequência, nós vamos pegar a nossa peça com muito cuidado e vamos encostar ela aqui, ó. Deixar ela passar, ela vai pro fundo e retorna. Tá? Aqui a gente tem um pequeno efeito das cores que deu. Depois de seco, o efeito é diferente aqui, tá? Pode fazer em cima, depois que secar, pode continuar a trabalhar do mesmo jeito aqui. Pode continuar. Eu vou continuar aqui com a vassourinha. Então, se eu quero um efeito melhor, se eu quero mais tinta, então eu não vou com a agulha, né? Então, eu vou acrescentar mais tinta aqui. Vai ficar um pouco mais grossa, né? Ideal também que se tenha uma vassourinha para cada cor, mas aqui no caso vamos assim mesmo. Né? Como eu tô usando vermelho, o terracota aqui, se utilizar uma terracota aqui, não vai aparecer. Tá? O preto também, ele tá bem fraquinho. Também não aparece grande coisa. Tá? Então, essa minha cerâmica aqui já absorveu a água, eu quero continuar. Eu vou lá, mergulho mais uma vez. E puxo ela. Né? Sem ter mais uma camada de tinta ali. E assim eu vou fazendo. É uma técnica bem bacana, apesar de ser uma técnica simples, né? Mas ela é bem interessante pra gente utilizar. O efeito fica fraco, mas depois passando um verniz vitral por cima, ela dá um efeito já bem diferente, tá? Agora eu vou ensinar uma outra técnica aqui de marmorização, também a frio,
mas que utiliza outra tinta, ok? Tem. Nessa técnica, eu utilizo verniz vitral, cores que vocês quiserem. Vou utilizar duas plaquinhas aqui, a terracota e a preta. Já coloquei aqui dentro a água e pinguei umas gotinhas de vitral em cima. E com a agulha eu consigo, então, fazer alguns desenhos aqui. Próximo passo, pegar esta argila, ou esta plaquinha de terracota e mergulhar ali, né? Só que preciso cuidar para ela não, com a pinça não dar certo, vai ter que chegar mal mesmo. Tem que cuidar para você não sujar muito a tua mão, não interferir o teu dedo ali. Encosta aqui. Não precisa mergulhar toda a peça. Aí. E puxa. Tem que cuidar para essas partes aqui não interferirem na tua pintura aqui, tá? Então, aqui você vai tirar o excesso. E deixar ela secar, tá? Essas bolhas vão sair depois, elas vão secando e vai saindo. Vou fazer mais uma vez. Agora contra a cor. O que que a gente tem que fazer? Limpar essa água aqui, ó. Tem que tirar, certo? Então, vamos fazer com azul. É só deixar cair aqui a tinta vitral dentro da água. É bom fazer num pote pequeno, não dá pra fazer com peças muito grandes, tem que ser coisa pequena, coisa bem delicada, porque são pequenas peças e pequenos efeitos que a gente vai ter aqui. Aí. Só algumas interferências aqui, tá? Posso também fazer um desenho, se eu quiser. Vou modificar isso aqui um pouco, ó. Tá? Outra dica. Bom quando você molha, já deixa a tua cerâmica molhada. Pelo menos assim, ela não vai embolhar tanto, né? As bolhas, elas saem. Só que, se a cerâmica tá molhada, ela não causa tanta bolha de ar ali dentro, né? Encosta. Pode levar até embaixo ou tirar. Aí, já deu um pouco menos de bolha. O efeito vem depois, tem que esperar secar um pouquinho. E agora eu vou fazer na cerâmica clara para vocês perceberem como que fica, tá? Sempre aqui, ó. Limpar essa toalha aqui o máximo que puder. Aqui. Tá limpo, tirou o excesso de vitral? Vamos na sequência. Só pingar. O vitral não vai pra baixo porque ele não... Porque ele é óleo, né? Então, ele não chega aí pra baixo, tá? O vermelho, fazendo as três cores, pra vocês perceberem qual cor que fica melhor, qual cerâmica que fica melhor pra fazer essa técnica. E aqui a preta. Aí, alguns desenhos.
Aí. E agora vamos mergulhar essa cerâmica aqui. Posso molhar, como eu posso deixar seca, tá? Tanto faz. Vai dar menos bolhas se eu molhar. Assim ela já cria uma camada, né? Seguro. Encosto ela ali. Interessante se você tira ela pelo lado, né? Então, aqui a gente já tem ela na cerâmica clara. Tá? Tem que esperar depois, eu mostro como que vai ficar ela seca, tá? Mais uma técnica muito bonita, efeitos muito interessantes dessa técnica aí, ok? Outra tinta que dá pra usar é a anilina com álcool, bem concentrado. E aí você vai depositando a anilina com álcool em cima da tua peça, mas aí é interessante que ela seja uma peça clara. Então, você vai depositando, vai fazendo toda a pintura da anilina com álcool em cima, bem concentrada. Tinta bem concentrada aqui. Não precisa cobrir tudo, você que sabe. E conforme vai fazendo, ela vai mesclando um pouco. Vai ficando com um efeito um pouco mais concentrado num lugar, menos no outro. Aí. Não precisa usar só a mesma cor, né? Aí você já vê que tem uma nuance aqui de cores, né? E aí você começa a interferir com outras cores em cima dessa que você já pintou. E vai formando um tipo de umas sombras aqui, muito bonitas. Conforme vai pintando. E conforme vai usando as outras cores da anilina que você tem. Pode misturar o anterior, afinar um pouco. E assim a gente vai ganhando aqui um desenho um pouco diferente, uma mescla um pouco diferente, né? Também fica muito bonita. Dá para trabalhar muito bem uma pigmentação diferente. É uma mescla diferente, né? Aí. Anilina com álcool bem concentrado, ela já dá um efeito bem interessante, né? Precisa secar, pode passar mais de uma camada, pode fazendo vários trabalhos assim, que dão efeitos bem interessantes. Agora a gente vai começar a reaproveitar o que já foi pintado com técnicas em cima dessas técnicas aqui, tá? Eu tinha feito uma plaquinha com verniz vitral. Aqui eu tô aplicando esmalte de unha branco, que ele vai se mesclando com o verniz vitral. Os dois são à base de solvente, então eles mesmos vão se mesclando. Fica uma mescla muito interessante. Mas você tem que ir aplicando devagar e puxando esse esmalte para formar alguns desenhos aqui. Não precisa usar só o branco, né? Pode usar outra cor também, para fazer uma boa mistura de mesclas aqui e de esmaltes também, né? Usando as cores mais claras, só para mostrar que é possível fazer. Pode usar esmalte com brilho, pode usar... Inclusive, eu uso bastante o esmalte para retocar algumas peças quando eu pinto com verniz vitral. Então, eu gosto de retocar algumas peças. É possível também, essas tintas, elas se misturam bem, elas criam texturas, elas criam desenhos interessantes. Podem ver aqui, boa parte aqui é branco,
esmalte branco e ele se mistura muito bem com o verniz vitral. Né? Só esperar um pouco o verniz reagir e a gente tem então uma boa mescla, uma boa composição de cores e texturas aqui. Né? Se você vai riscando, você consegue então espalhar bem, ou deixar num ponto só, né? Tanto faz, tá? Então fica um aspecto bem bacana, claro, né? Secagem demora um pouco, né? E fica bem legal mesmo fazer essas misturas, né? Trabalhar com essas, com cores diferentes, com materiais diferentes. Eles trabalham muito bem em composição. Então, aqui foi mesclado com verniz vitral, por cima esmalte branco e novamente o verniz vitral por cima do esmalte, colocando por cima do esmalte o verniz. Então, e aí você faz alguns movimentos de giro e esse esmalte ele vai sendo colorido com o próprio verniz. Assim, neste caso, você tem dois tipos de mescla que pode ser feita em cima da plaquinha de cerâmica. Claro que isso precisa esperar secar, né, bastante, de um dia para o outro, né? Para que fique um efeito interessante. Depois não precisa passar mais nada, porque praticamente o verniz ele já dá esse efeito de brilho, né? Então pode sobrepor uma técnica a outra, né? Desde que a gente esteja utilizando então materiais adequados, materiais interessantes para isso, né? Esse aqui também, com a anelina, também dá para fazer algumas interferências, né? Mas já fica um pouco diferente. Pode utilizar também tinta PVA, né? Ou então mesmo essas técnicas que estão sendo usadas aqui, porque essa tinta não é... Ela já foi para dentro dos poros da cerâmica, né? Então dá para fazer alguns outros efeitos. Vou mostrar alguns. Então, com essa peça pintada com anilina, a gente pode utilizar um dourado, um prateado, uma cor metalizada com água. Então, um pouquinho de metalizado, água, bastante água, para fazer ela escorrer aqui em cima. E bem pouquinho a tinta metálica. Para escorrer mesmo, para fazer bem escorrido aqui, bem úmido. Umedecer bastante. Isso. Assim a gente consegue ainda tirar o excesso. Tira o excesso só dando umas batidinhas. E aí a gente tem uma peça muito legal. Mesclada, e por baixo essa cor da anelina, e aí ela joga uma cor, ela fica muito bonita, ela fica muito interessante, né? Pode colocar verniz à base de água aqui também, se quiser, também dá certo, tá? Ela aceita muito bem e fica muito bonita também, né? Acrescenta mais um brilho ainda, né? Então, é uma técnica com anelina e coberta, então, com água e com tinta metalizada, ok? Nessa técnica, a gente vai utilizar lápis de cor aquarelado, não importa a marca, mas desde que seja aquarelado. E um outro tipo de lápis, se quiserem, né? E é um lápis metalizado, mas ele não é aquarelado, né? Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer tanto nessa, quanto nessa plaquinha aqui, né? Terracota ou branco, né? Primeira coisa, se quiser, pode fazer um desenho aqui,
não vai interferir aqui, mas a princípio é para mostrar mesmo a técnica, né? Então, a gente vem aqui e vai pintar toda a área que desejar, a cor que desejar, né? É bem simples, porque basicamente a gente tá passando o lápis aquarela na própria cerâmica e depois vai passar a água normalmente, como se utiliza a aquarela. Por que não utiliza a aquarela direto aqui em cima? Porque é muita água e o efeito não fica bom usar direto a aquarela. É muita água, então o lápis nos dá essa condição de a gente conseguir pintar pequenos espaços também e trabalhar de uma maneira um pouco mais dentro de um projeto, né? E a aquarela, nesse caso aqui, ela vai se espalhar muito, ela vai logo vai para baixo, leva a tinta também para baixo. E ela levando a tinta para baixo, a gente então não vai ter mais condições de trabalhar com essa tinta aqui em cima, porque a aquarela já leva muita tinta para baixo. Então, só para vocês perceberem o tipo de trabalho, a técnica que dá para fazer, né? Na sequência, a gente vai utilizar água. Né? Pode usar o mesmo pincel, você pode ir limpando e utilizando aqui. O lápis aquarelado é muito interessante, porque aí ele já dá algumas mesclas aqui também. Cuidar para não escorrer uma cor na outra, né? Somente o necessário aqui para mesclar mesmo. E aí você pode ir produzindo os teus desenhos, as tuas interferências aqui. A facilidade de pintura aqui é muito grande, né? Porque a gente não tem aquele escorrido da tinta da aquarela. Aqui a gente consegue controlar bem o efeito dela. O efeito que dá aqui. Para brilhar isso aqui, para dar um efeito diferente, né? Você pode utilizar tanto o lápis metalizado, quanto a mesma técnica que foi usada anteriormente, com água e o dourado. Né? Nesse caso aqui, esse lápis, você sabe que não é aquarelado, então, você pode fazer algumas interferências aqui ainda, alguns riscos, só para criar uma nova característica aqui, né? Dá pra gente mesclar um pouquinho, tá? Que outras tintas aceitam o vitral. Se a gente passar o vitral amarelo, como que vai ficar? As cores acabam mudando, né? Mas você pode passar e o efeito fica muito bom também. Eu gosto muito de usar o vitral para realçar as cores dos trabalhos. Basta uma de mão. Pode usar o vitral transparente também, se quiser. Mas ele é um grande aliado das pinturas da cerâmica, porque ele traz uma lembrança de esmaltação, né? Então, ela fica uma técnica bem bacana também com lápis aquarelado, tá? E para finalizar, então, uma plaquinha de argila terracota, que eu passei um lápis aquarelado dessa cor, bem forte, a água para cobrir, né? E na sequência eu passei esse lápis metalizado, passei bastante e depois dei um polimento. Então, a gente tem uma peça muito interessante de fundo, e aqui em cima dá para aplicar alguma outra coisa, fios, ou depende do que a pessoa quer colocar, né? Não precisa de verniz, nem verniz vitral, nem verniz à base de água. A própria peça, ela já brilha
por causa do metalizado aqui, né? Desse lápis, ok? Isso pode ser feito nessa cor, como na escura também, e fica bem interessante, né? Então, só para recapitular, as técnicas que a gente utilizou aqui, vamos voltar para dar uma olhadinha. Tá? Tem várias aqui, né? Engobe, expliquei, né? PVA, pintura com carimbo também, com a borracha de silicone, giz de cera, fica muito bacana, vitral, e aí a gente tem com a cor de fundo e sem a cor de fundo. Uma técnica muito legal que é com a anilina e uma camada de aguado dourado em cima. Marmorização com o CMC, mas eu passei uma camadinha de verniz vitral amarelo aqui. Lápis aquarela, uma camadinha de verniz vitral. Mescla feita com verniz vitral dentro da água e esmalte de unha por cima. Tem uma outra, né? Poderia colocar mais técnicas aqui, mas eu acho que a princípio seriam essas as mais interessantes no momento. Tem decopagem que pode ser feita em cima dessas peças, e tantas outras que a gente pode criar ainda, né? Spray. A cerâmica ela é muito interessante porque ela aceita muito bem as tintas. Dá para fazer trabalhos muito bons, né? Só que você não pode retirar essa tinta de cima da cerâmica porque a cerâmica é porosa. Então as tintas vão sempre para dentro e selam esses poros. A única solução seria repintar, tá? Espero que tenham gostado. Abraço!